Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Urias Júnior. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe através dessa palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5, de análise da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. E na aula de hoje nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 4 e analisando e fazendo alguns comentários sempre que for possível. Então, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia na Epístola, no capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. O capítulo de número 4, Paulo vai trabalhar sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo. E também vai trabalhar sobre a vida do cristão, o proceder do cristão, a vida em santidade do cristão. Então, quando nós olhamos para o capítulo 4, Paulo vai começar a desenvolver o tema da unidade a partir do versículo de número 4, onde ele diz assim: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aqui, Paulo deixa muito claro que há um só corpo. Paulo, como nós já falamos no estudo dessa epístola, vai trabalhar sobre a igreja como o corpo de Cristo. E esse corpo, onde Paulo fala que ele não está fragmentado, ele é apenas um, e ele não está falando uma ideia, trazendo para os nossos dias, denominacionalista. Paulo não está dizendo que esse único corpo do qual ele está falando que é a igreja, ele não está falando que é a igreja de Éfeso. Ele também não está dizendo que é as igrejas que Deus usou para ele fundar. Fazendo assim uma separação das igrejas que outros vieram a fundar através da manifestação de Deus, como Felipe, por exemplo, em Samaria, em Atos capítulo 8, ou como o apóstolo Pedro, em algum outro momento. Porém, Paulo está dizendo que existe uma só igreja. E essa igreja, ela, independente de onde ela esteja, se é em Éfeso, ou se é em Corinto, ou se é em Jerusalém, independente de onde ela esteja, ela é a igreja de Jesus, ela é o corpo de Cristo. E o que faz ela ser esse corpo é aquilo que ele fala no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito. Então, em Éfeso há crentes piedosos, em Éfeso há crentes que são guiados pelo Espírito de Deus, mas também há crentes em Jerusalém, que são também crentes piedosos, que também são crentes guiados pelo Espírito de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, independente de onde esses cristãos estejam, desde que eles sejam do Senhor, desde que o Espírito de Deus esteja guiando as suas vidas, eles fazem parte do corpo. Então aqui Paulo desconstrói a ideia que na modernidade se criou por alguns pensamentos de que a denominação A ou a denominação B é a igreja de Jesus. E que as demais, por não seguirem um determinado mandamento, outra não observarem um outro mandamento, deixam de ser a igreja de Jesus. Paulo não está aqui
trazendo uma exclusividade para a igreja de Éfeso, dizendo que ela é esse corpo. Mas ele está dizendo que todos os crentes aonde estiverem, independente de onde eles estiverem vivendo, se eles estiverem neste corpo, através do Espírito Santo de Deus, eles se tornam a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é, além de ela fazer parte do corpo de Jesus, Paulo diz que ela é também de um só Espírito. E esse Espírito que Paulo fala é o Espírito Santo de Deus. Não há outro Espírito, apenas um Espírito. A igreja é guiada apenas pelo Espírito de Deus. Não há lugar para um outro Espírito. Não é o Espírito do engano que governa a igreja. E se há dentro de alguma comunidade o Espírito do engano governando e regendo esta igreja, este grupo de pessoas, não a igreja, mas este grupo de pessoas, então ali não há o corpo realmente de Cristo, não há a igreja de Jesus. Então, aqui fica muito claro que o corpo de Jesus Cristo, ele é a igreja, aonde em 1 Coríntios 12 o apóstolo Paulo vai tratar sobre o papel individual de cada crente, que no ajuntamento desses crentes forma-se o corpo, mas individualmente nós somos membros desse corpo, cada um tem a sua função. Também o apóstolo Paulo fala de que esta igreja, guiada por um só Espírito, que é o Espírito Santo, também há uma só esperança para esse chamado para a salvação. Qual que é a esperança? A esperança ela é apenas uma, que é a vida eterna. Quando o apóstolo Paulo fala relacionado a essa única esperança, nós temos que entender que, em última instância, é a salvação do indivíduo que realmente importa. O homem pode buscar coisas dessa terra, o homem pode correr atrás das coisas dessa terra, e muitas delas são lícitas, e muitas delas fazem parte das bênçãos temporais do Senhor, mas a esperança que realmente importa e que deve estar viva como uma chama em nosso coração, é essa uma só esperança que Paulo fala, que é a vida eterna. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter essa esperança. Versículo de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo está falando sobre o senhorio de Jesus. Jesus, ele deve ser aquele que governa esse corpo. É lógico que há homens que o Senhor colocou para liderar, mas a igreja continua sendo dele. E os que lideram, nesse caso aqui, os apóstolos, nesse primeiro século, entendiam muito bem isso. Era Jesus que governava a vida deles para que eles pudessem liderar o rebanho de Deus. Há um só Senhor, não há outros senhores. Há apenas um, e ele se chama Jesus Cristo. Então, se ele é Senhor, e se a igreja, os cristãos entendem isso, a vida em obediência a esse Senhor, ela faz parte, então, da vida do cristão, do estilo de vida do cristão. Esta fé que Paulo chama uma só fé, é a fé em Jesus Cristo. Não há como ter uma outra fé que leve o indivíduo à salvação. A fé é algo que, olhando para o nosso mundo de hoje, muitas pessoas acreditam em muitas coisas.
Muitas pessoas acreditam que animais são deuses. Muitas pessoas acreditam que dentro da natureza há espíritos que podem fazer o bem ou o mal. Há pessoas que acreditam e, ao acreditar, elas têm um tipo de fé. Mas a fé que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz há uma só fé, é a fé que vai levar o indivíduo à salvação. E essa fé se encontra em Jesus Cristo. Ela não se encontra numa religião. Ela não se encontra numa denominação. Ela não se encontra num sistema de regras. Ela se encontra em uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. Paulo também diz que há um só batismo. E aqui há algumas divergências de opinião. Alguns entendem que Paulo estava falando do batismo do Espírito. Outros estão falando ou entendendo que seja o batismo nas águas. Seja qual for a ideia aqui, ou o batismo, que como às vezes é chamado de batismo do corpo, ou no corpo, onde o Espírito Santo passa a fazer parte da vida da pessoa e ela é inserida no corpo de Cristo, conforme está em 1 Coríntios 12. E outros, ao pensar que seja aqui o batismo nas águas, mas seja o batismo através do Espírito Santo, ou o batismo nas águas, Paulo está dizendo que há um só batismo. Se pegarmos a ideia no sentido de que seja o batismo nas águas, Paulo está pregando aqui a ideia contrária de um rebatismo. Então, hoje, quando nós olhamos para a nossa realidade, e também é uma realidade que está no primeiro século, é lógico que haviam muitas pessoas que haviam se batizado dentro do judaísmo. E é lógico, quando elas aceitaram a Jesus Cristo, elas foram batizadas, mas agora o batismo conforme Jesus havia deixado como mandamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é lógico que é um tipo de batismo que é inválido. É aquele batismo o qual o indivíduo foi batizado sem o entendimento da fé em Jesus, aonde ele se batizou numa religião aonde ele não tinha consciência dessa fé, aonde ele não podia declarar arrependimento. Então, esse batismo não é válido. Agora, o batismo consciente, o batismo de uma pessoa que entendeu o que é realmente o Evangelho e por algum motivo ela muda para uma outra denominação, o rebatizar está totalmente errado. Porque aqui fica claro que Paulo está dizendo que há um só corpo. Então, se há um só corpo, então ele já foi batizado nas águas dentro de uma comunidade cristã autêntica. Então não há necessidade de ele se rebatizar em outra. Ele vai estar apenas tomando um banho. Agora, aonde esse indivíduo se batizou não professava a verdadeira fé, a verdadeira sã doutrina, aí sim, deveria então ser rebatizado agora, entendendo esta fé, entendendo a pessoa de Jesus, entendendo o verdadeiro evangelho, então ela sim, ela não teve validade esse batismo. Fica muito claro, por exemplo, em Atos capítulo 19, onde haviam discípulos na cidade de Éfeso, onde se encontraram com Paulo. E quando Paulo perguntou sobre o batismo, eles falaram, olha, o batismo que nós fomos batizados foi o batismo de João, ou seja, João o Batista. E então Paulo rebatizou eles novamente nas águas, porque o batismo de João tinha validade para a época de João, mas o batismo de Jesus Cristo agora é um batismo que tem validade a partir
de Jesus. Então, é lógico que o batismo de João não estava errado, ele veio preparando o caminho, mas nós encontramos Paulo entendendo que esse batismo para esses discípulos, e provavelmente esses discípulos não eram da época de João, mas tinham sido batizados provavelmente por pessoas que continuavam seguindo, por assim dizer, a ideia de João, embora João já havia morrido, e então não estavam seguindo a ordem de Jesus, mas sim a ordem de João. E a ordem de João teve seu tempo, e se findou, e então agora é a ordem de Jesus. Mas vejam só, eles eram discípulos da igreja de Éfeso, mas não tinham se batizado conforme a ordenança de Jesus. Então esse batismo não foi válido. Então, esses discípulos foram rebatizados em nome do Senhor, segundo o texto de Atos, capítulo 19. Mas Paulo deixa claro que rebatizar toda vez que vai para uma comunidade, isso está totalmente errado, a não ser que essa religião, essa denominação, não professe a verdadeira fé em Jesus Cristo. Também, no versículo de número 6, há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, Paulo, ele conclui esses versículos que falam sobre a unidade, né? E dentro desse discurso nós encontramos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eles não estão fora dessa unidade, eles estão juntos. Há um só Deus. E esse Deus, ele não é encontrado dentro da unidade universalista em outras religiões. Não existe um Deus fora do cristianismo. Embora na ideia dos homens há vários deuses, quando pegamos, por exemplo, religiões politeístas, que têm milhares de deuses, Paulo diz para os cristãos que essa ideia não é uma ideia correta. Esses deuses foi uma criação da mente humana. Esses deuses foi a criação do homem que se afastou de Deus e fez da própria criação de Deus as suas divindades. Mas há um só Deus e um só Pai de todos. E esse todos nós não podemos entender de todos os seres humanos, de todos os que aceitam a Jesus Cristo. Versículo de número 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aqui vemos, agora Paulo vai trabalhar a ideia sobre a vocação individual dos membros desse corpo. Ele usa a expressão que cada um recebeu à medida do dom de Cristo, ou seja, embora sejamos juntos, sejamos o corpo, individualmente nós somos membros desse corpo. E nem todo mundo de uma forma figurativa, nem todo mundo é o dedo, nem todo mundo é a mão, nem todo mundo é o olho, nem todo mundo é a boca. Cada um recebeu de Cristo o dom segundo a vontade dele. E é isso que Paulo vai trabalhar aqui. E é isso que no versículo 11 fica muito claro, embora esse versículo 11 não contenha, é lógico, não são apenas aquilo que nós chamamos de dons ministeriais, não sejam somente estes aqui, mas é nesse versículo 11 que nós vamos trabalhar, baseado na ideia que Paulo traz à igreja de Éfeso.
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar esse versículo de número 11 e tentar, então, entender cada um desses ministérios, né? Volto a falar, se formos analisar outros textos, vamos ter outros ministérios, os quais não estão aqui. Mas vamos entender esses 5 que o apóstolo Paulo, então, escreveu aqui no versículo de número 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou em algumas traduções, mestres. Vamos então falar dos apóstolos, que é o primeiro que o apóstolo Paulo menciona aqui nessa epístola. Ele mesmo deu uns para apóstolos. A palavra apóstolo, no grego, apóstolo no grego, significa alguém que foi enviado, alguém que foi comissionado para representar alguém, alguém que foi enviado com uma missão. Etimologicamente, esse é o significado da palavra apóstolo no grego. Alguém que foi enviado com uma missão específica, sob as ordens de alguém e sendo representante de alguém. No sentido etimológico da palavra, Jesus Cristo foi um apóstolo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 1, nos diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, essa palavra apóstolo, ela se aplica também a Jesus. Porque Jesus, ele foi enviado por alguém. Esse alguém nós sabemos. Deus, o Pai, o enviou. Jesus Cristo também tinha uma missão. E também ele foi aquele que pelo Pai foi enviado com ordens específicas e como seu representante. Quando olhamos para o Evangelho de João, os capítulos 5, versículo 35 e 36, capítulo de número 8, capítulo de número 12, capítulo 17 e 21, nós encontramos Jesus nos seus discursos falando, o Pai que me enviou, eu faço a vontade do meu Pai, eu e o Pai somos um. Então, ele é, de fato, no sentido etimológico da palavra, um apóstolo. Alguém que foi enviado com uma missão específica, comissionado para representar alguém com ordens específicas. Assim também, João capítulo 20, Jesus Cristo, antes de subir ao Pai, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, assim como eu fui um apóstolo do Pai, eu faço de vós apóstolos meus. Entrego a vocês uma missão, vocês vão me representar. E as ordens foram dadas aos apóstolos. Quando abrimos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13, quando Jesus chama os seus apóstolos, versículo de número 13, E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, Jesus Cristo escolheu 12 dos seus discípulos e os fez desses discípulos seus 12 apóstolos. Nós sabemos que um destes traiu Jesus e se suicidou. Então, Atos capítulo 1
versículo 21 ao 26, nós encontramos a substituição deste apóstolo, que era Judas Iscariotes, por Matias. Mais tarde, Atos capítulo 9, Jesus Cristo aparece para Saulo de Tarso, se revela a ele e faz dele seu apóstolo também. E então nós vemos que inicialmente haviam 12 apóstolos, Matias substituiu Judas e Paulo foi um apóstolo que, embora não andasse com Jesus, não tivesse participado do ministério de Jesus, foi escolhido pelo Senhor para ser o seu apóstolo. A igreja de Corinto, alguns da igreja de Corinto, ficavam duvidosos com relação ao chamado apostólico de Paulo, uma vez que ele não andou com Jesus, uma vez que Jesus não o chamou de forma pessoal, junto com os demais. Então, Paulo escreve principalmente essa segunda carta, embora na primeira ele fale em algum momento sobre isso, mas fica muito claro na segunda carta a defesa do seu apostolado, porque ele foi, sim, chamado por Jesus Cristo, embora esse chamado ele não aconteceu junto com os 12. A grande questão é, esse versículo 11 de Efésios capítulo 4, onde Paulo diz que Jesus Cristo deu a uns, ou seja, os chamou para serem apóstolos. Paulo estaria falando apenas destes primeiros? Será que esses 12, Matias, posteriormente ele, seriam os únicos a serem chamados para o apostolado? Será que o ministério apostólico nos dias de hoje ele ainda existe? Ele ainda é válido? Alguns defendem que ficou no primeiro século, alguns defendem que ficou restrito apenas aos 12, depois Matias e depois Paulo. Se esse texto está falando apenas do chamado apostólico para o primeiro século, ou se está falando do chamado apostólico para aqueles dentro da igreja, os quais o Senhor quer chamar, uma vez que o chamado é dele, vamos tentar entender dentro do Novo Testamento e tentar responder essa questão. Muito bem, quando nós olhamos para esse texto e baseado naquilo que nós já falamos aqui, a gente tem que ter em mente e compreender que não foram somente os 12 que Jesus chamou, e nem somente Matias, o substituto de Judas Iscariotes, e também o apóstolo Paulo, os quais nós encontramos no Novo Testamento sendo chamados pela igreja de apóstolos. Vamos abrir alguns textos aqui e vamos fazer alguns comentários antes da gente concluir sobre isso. Se você puder abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 14. Atos 14, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Versículo 15. Aí nós encontramos, do versículo 15 diante, o desfecho dessa cena. Mas no versículo 14 nós encontramos que Lucas, que também não conheceu a Jesus, mas que andou com o apóstolo Paulo, ele nos diz que Barnabé, ele afirma que Barnabé era um apóstolo de Jesus Cristo. Pois bem,
quando nós olhamos para o momento onde Barnabé se converte, ou pelo menos, de fato, aparece ele como um autêntico cristão, ele é mencionado na história da igreja, em Atos capítulo 5, aquele cenário onde Ananias e Safira estão envolvidos. Ele é um homem, um judeu, que vem da ilha de Chipre, e ali ele vai se tornar de fato um personagem importante. No capítulo 13, na primeira viagem missionária de Paulo, ele está com Paulo, ele está nessa primeira viagem. E ele é chamado de apóstolo. Mas veja bem, Barnabé não conheceu a Jesus. Ele não estava entre os 12 e nem entre os 70. Ele não estava, porque quando foi feita a escolha de Matias, só havia 2 nomes, os quais tinham desde o início conhecido e andado com Jesus. E Barnabé não estava ali. Então nós vemos que Barnabé é um personagem dentro da história da igreja que é chamado de apóstolo. E quem está escrevendo é Lucas. E essa informação ela é importante. Como que ele se tornou um apóstolo? Então, por esta passagem, fica muito claro que o chamado apostólico não está apenas para os 12, Matias e Paulo. E Jesus já não estava aqui, então ele não foi chamado de forma pessoal e direta por Jesus, como foi com os 12. Então nós vamos tentar entender, na leitura desses textos, como que eles foram reconhecidos como apóstolos se não eram dos 12. Se não era dentre aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus e que viram Jesus Cristo. Um outro texto, e aqui é revelado pelo próprio apóstolo Paulo, e que se encontra em Gálatas, capítulo de número 1. Vamos abrir aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 19, diz assim: E eu não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Notem que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 de Gálatas, ele está contando, relembrando como foi o início da sua conversão. Ele está falando que a revelação que ele recebeu do Senhor não foi transmitida pelos apóstolos, e o único momento inicial que ele teve com os apóstolos foi nesse momento que ele vai para Jerusalém. E lá, ele diz: eu não encontrei nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele não está falando de Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João. Porque Tiago, filho de Zebedeu, ele foi chamado entre os 12. Mas Tiago, irmão do Senhor, que foi o que escreveu a epístola de Tiago, ele se converteu após a ressurreição de Jesus e se tornou um dos líderes da igreja. E Paulo chama de apóstolo. Então aqui nós temos uma pessoa que, embora conheceu a Jesus porque era filho de Maria e José, não acreditava em Jesus como o Messias. Isso está relatado em João capítulo 7, versículo 5, que nenhum dos irmãos de Jesus cria que ele era o Filho de Deus, mas que depois da ressurreição ele creu e se tornou um apóstolo da igreja. Então nós temos aqui um segundo exemplo de que o ministério apostólico ele não está apenas entre os 12, e nem Matias e nem Paulo. Nós vimos que Barnabé foi um apóstolo, e nós vimos que Tiago, irmão de Jesus, também foi um apóstolo. Muito bem. Quando nós olhamos para um outro texto, 1 Tessalonicenses, uma epístola do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Alguns
Algumas versões está no versículo 6, outras versões está no versículo de número 7. Seja qual for a sua versão, você vai encontrar aí. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Olha só o capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Veja bem, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo vai falar sobre alguns assuntos e ele vai chegar no capítulo 2 dessa epístola, no versículo de número 6, nessa tradução Almeida Corrigida Fiel está no 6, algumas traduções, dependendo do manuscrito, está no 7. Diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Olha só, algumas traduções está, ainda que poderíamos, como enviados de Cristo. Essa palavra enviados, que em algumas traduções, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, está enviados de Cristo. Mas na Almeida Corrigida Fiel, na King James 1611, ela está apóstolo de Cristo, porque a palavra que foi traduzida para enviados de Cristo, no grego é apóstolos, que quer dizer enviado, comissionado, como nós falamos no início dessa aula. Então, não está errado a expressão enviados, mas a expressão apóstolos, ela traz o entendimento daquilo que o texto quer dizer. Então, quem são esses que Paulo coloca no plural? Silvano e Timóteo. Porque Paulo está colocando aqui no plural, se referindo a eles. Nós quem? Eu, Silvano e Timóteo, poderíamos, como apóstolos, ser pesados a vocês. Então, esse texto nos dá a entender que Timóteo e também Silvano eram considerados pela igreja como apóstolos de Cristo. Então, vejo que o número de apóstolos inicialmente está restrito a 12, mas nós encontramos textos dentro do próprio Novo Testamento que nos remetem à ideia de que o apostolado não ficou restrito apenas aos 12. Não ficou restrito apenas aos 12. Embora a estes 12 e a Paulo, nós vamos encontrar algo que eu vou comentar daqui a pouco, onde tem algo relacionado ao governo da igreja, relacionado a esse chamado pessoal e direto de Jesus. Muito bem, vamos para mais um texto, Romanos 16. Romanos, capítulo de número 16. Versículo de número 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes. Essa palavra aqui, parentes, é uma palavra que ela pode estar falando de um parente, vamos dizer assim, um parentesco biológico, mas pode ser que ela esteja também falando sobre esses indivíduos serem compatriotas de Paulo, ou judeus. Se você pegar Romanos 9:3, essa palavra no grego, que aqui nós estamos parentes, e lá no versículo 11 também, saudai a Herodião, meu parente, a palavra no grego, singnis, que significa parente biológico ou compatriota, e lá em Romanos 9:3 está falando dos compatriotas, ou seja, dos judeus. Então, o entendimento desse texto aqui, seja no versículo 7 ou 11, para parente seria um compatriota, ou seja, um judeu. Diz assim, que esse Andrônico e Júnias, que eram compatriotas de Paulo e companheiros dele na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Então esse Andrônico e Júnias, que alguns debatem se Júnias é um nome feminino, e nós não temos como saber de fato se era
um nome feminino, uma forma transliterada do nome em latim seria então masculino, como Juniano, por exemplo, e aí foi transformado no nome aqui no grego Júnias, mas nós não sabemos com certeza. Mas se eles são apóstolos, como dá a entender que são, então com certeza eram dois homens. Mas notem que, além de Paulo trazer a informação que eles se converteram antes de Paulo, e que ele os conheceu quando estava preso, e agora eles estavam soltos, né? E Paulo está escrevendo, dando uma saudação para eles, porque eles são da igreja que está em Roma, e ele vai chamá-los de apóstolo. Veja só, ele vai trazer uma informação de honra a eles, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Alguns entendem que eles eram pessoas que não foram chamados de apóstolos aqui, mas entre os apóstolos, ou seja, eles participavam, provavelmente ajudavam os apóstolos, e eram tidos em muita estima pela sua forma de conduta, embora esse texto também possa ser interpretado que de fato eles eram apóstolos, porque distinguir isso entre os apóstolos. Então a ideia é de que entre aqueles que foram chamados, e aqui dá a entender não somente dos 12, como já vimos aqui, outros nomes são citados como apóstolos, eles se destacavam. Então, vejam que nós temos 4 textos, no mínimo 4 textos, e no mínimo 6 pessoas, as quais são 6 pessoas são chamados de apóstolos, diferente dos 12 de Matias e de Paulo. Então, se de fato houve esse chamado de Jesus para outros, embora que não seja de forma direta, de alguma maneira a igreja os reconheceu como autênticos apóstolos de Jesus. Se isso é um fato, então o ministério apostólico não terminou. Agora, se esse ministério apostólico foi até ao primeiro século, é o que nós temos que tentar entender. Porque se nós pegamos o texto de Efésios 4:11, e nós então entendemos que o chamado apostólico foi só para esses do primeiro século, nós temos algumas dificuldades relacionadas a isso. Primeiro, esse versículo 11, então, iria trazer a restrição para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque Paulo não faz nenhuma distinção que o chamado apostólico naquele texto era só para o primeiro século. Na verdade, nós não encontramos informação nenhuma no Novo Testamento que o chamado apostólico iria se restringir só ao primeiro século. Nós não encontramos essa informação. Então, se eu não encontro essa informação, eu não posso afirmar. É a mesma questão sobre os dons espirituais. Se não há uma informação de que os dons iriam cessar, eu não posso afirmar que os dons iriam cessar. Eu estou trazendo uma informação que Deus não deixou essa informação nas Escrituras. Agora, nós temos um outro problema. Desde o primeiro século existiram os falsos apóstolos. Isso está claro. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, se puder abrir lá em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, tem 2 versículos nesse capítulo, o versículo de número 5 e o versículo de número 13, que nos dizem assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou algumas traduções, porque penso que em nada fui inferior aos tais apóstolos. Alguns entendem que haviam pessoas em Corinto que se autoproclamaram apóstolos de Jesus. E aí, Paulo, de uma forma sarcástica, está dizendo: esses que se dizem apóstolos, eu em nada fui inferior a eles. Mas o versículo 13 diz o quê? Porque tais
falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, Paulo deixou claro que aqueles que se autoproclamaram eram falsos apóstolos. Na verdade, eram obreiros fraudulentos. Agora, quando nós olhamos para um outro escritor bíblico, que é João, no livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, nós encontramos a mensagem à igreja de Éfeso, e o versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua ciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Então nós vemos que no final do primeiro século, lá em Éfeso, alguns se intitulavam como apóstolos de Cristo, mas não foram chamados por Jesus Cristo. Isso também não quer dizer que não havia, como já falamos de Barnabé, de Tiago, de Silvano, de Timóteo, de Andrônico e de Júnias. Isso não quer dizer que não havia apóstolos, além dos 12, além de Matias, além de Paulo. Agora, que havia apóstolos que se autoproclamaram apóstolos e não foram chamados por Jesus, no primeiro século isso fica claro. Quando abrimos em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo de número 12, nós vamos encontrar aqui uma informação interessante. E aqui se restringe ao grupo dos 12 e juntamente o apóstolo Paulo. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, os apóstolos que Jesus chamou, juntamente com Paulo, eles tiveram sim, como Strong menciona, eles tiveram, com relação aos dons, eles tiveram por assim dizer, uma influência, um derramamento diferenciado desse Espírito e receberam de forma diferente e mais poderosa e rica, como Strong fala, relacionada aos dons, sim, porque quando nós olhamos para o ministério deles e de Paulo, coisas extraordinárias Deus fez através deles, né? Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, coisas extraordinárias que o Espírito Santo se movia de forma diferente na vida deles, diferentemente dos outros crentes, isso é verdade. Por exemplo, Atos capítulo 8, Felipe evangelizou Samaria com o poder do Espírito Santo, libertando os cativos, curando os enfermos, mas quando os apóstolos colocaram as mãos, ali foi Pedro e João, colocaram as mãos sobre eles, aí então eles receberam o Espírito Santo com poder. Então veja bem, a estes, por causa do governo da igreja, e por causa deles exercerem a liderança no início da igreja, a eles foi dado um derramar do Espírito maior do que os demais. Então nesse sentido, o versículo 28 de 1 Coríntios 12 está corretíssimo naquilo que nós entendemos que a estes e a Paulo, Deus os colocou como os primeiros. E então dotou eles com um poder diferente. Agora, dizer que o ministério apostólico não existe é muito complicado disso dizer. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque nos nossos dias tem muitos que estão se fazendo, se autoproclamando apóstolos e não são. Isso também está claro como no primeiro século. Só que por causa destes que se autoproclamam apóstolos e têm enganado o povo, dizermos que não existe o ministério apostólico nos nossos dias também está errado. É lógico que o ministério desses que vieram depois dos 12, depois de Paulo, como Barnabé, como Tiago, como Silvano, Timóteo e outros que provavelmente estão relatados e que foram e não estão relatados aqui, eles obedeciam
o que foi estabelecido por Jesus Cristo. Eles não trouxeram uma nova revelação. Então, eles permaneceram na sã doutrina, eles permaneceram naquela mensagem inicial do Evangelho. Agora, na minha opinião, quando se fala hoje, mas quem são os apóstolos de hoje? Quem de fato são os apóstolos? Nós vamos pegar, meus queridos irmãos, pelo que a palavra nos diz. Alguém que foi enviado como representante de Deus para um determinado lugar. Alguém que tinha uma missão com ordens específicas, comissionado por ele. Alguém que foi enviado debaixo de uma missão. Eu poderia citar alguns nomes aqui, são vários. Poderíamos citar William Carey, o pai das missões modernas, que foi um homem que foi enviado por Deus a uma missão, estava debaixo de uma missão, estava com ordens específicas e ele se tornou na Índia um representante legal de Jesus Cristo naquele lugar. Este homem eu chamaria de apóstolo. Chamaria de apóstolo também David Livingstone, que foi um homem que levou esta mensagem do Evangelho representando Jesus Cristo, o primeiro homem branco em vários lugares na África a ser conhecido. Pessoas, aldeias africanas nunca tinham visto um homem branco. Ele foi um dos primeiros e lá ele levou o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Hudson Taylor, nas missões na China, onde mais de 18 mil pessoas se converteram através desta obra e tantas outras depois. Assim como Reinhard Bonk, que faleceu alguns meses atrás, que nos seus mais de 40 anos de ministério alcançou mais de 75 milhões de almas nas suas cruzadas e principalmente na África. E Deus usando com poder quase na mesma magnitude que nós vimos no primeiro século, pessoas sendo curadas, libertas e até mortos ressuscitando dentre os mortos, como foi registrado, pessoas levando seus mortos às cruzadas de Reinhard Bonk. Ainda há homens que Deus tem chamado. São poucos, mas ainda há. É lógico que muitos têm se autoproclamado apóstolo. Mas Deus tem, é uma minoria, mas tem levantado homens com uma missão, que tem representado a Ele e que tem feito a diferença, salvando milhares de almas. Eu creio que há uma grande maioria que tem utilizado a nomenclatura apóstolo para se colocar numa posição hierárquica maior do que os demais, mas nunca realmente foram apóstolos de Jesus. Agora, temos que ser sinceros. Em nenhum momento nós vamos encontrar uma informação clara de que este chamado de Jesus para pessoas com relação à vocação apostólica findou-se no primeiro século. Precisamos entender e crer que o Senhor, assim como os dons, são para as gerações que viessem depois do primeiro século. É um direito da igreja. É dado, né, pelo Senhor ao seu povo. Nós temos que entender que isso ainda é para os nossos dias. Mas temos que tomar cuidado com aqueles que se autoproclamam e, na verdade, são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Deus abençoe a sua vida. Na aula que vem estaremos falando sobre o chamado profético. Quem são os profetas? Não existem? Existem? Como saber? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.